Relator, excelentíssimo ministro Alberto Bastos Balazeiro, AGRR 502, dígito 76, de 2023. Agravante, Felipe Barbosa Santos Vilar, agravado Alpargatas S.A. Presente à sala, Dr. Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga, patrono do agravante, Felipe Barbosa. Pois não, inicialmente cumprimento o doutor Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga, que aqui retorna à terceira turma. Como vai, doutor? Tudo bem? Bem, obrigado, senhor presidente. Então, tá bem. E passo a palavra ao eminente relator, ministro Bastos Balazeiro, para o seu voto. Pois não, presidente, estimado Micheleiro, cumprimentando o doutor patrono aqui presente, doutor Maurício. A matéria que de fundo já julgamos até algumas vezes, agravo em recurso de revista, intervalo para descumprimento, para recuperação térmica, descumprimento de horas extras, na observância de pausa prevista no anexo 3 da NR 15, da portaria 3124 de 78, do Ministério do Trabalho e Emprego, exposição a calor excessivo, resumo de fatos e provas de incidência da súmula 126. E aqui eu recordo que a parte agravante não demonstra desacerto da decisão monocrática, porque, na espécie, o tribunal entendeu indevido o pagamento do intervalo para recuperação térmica, tendo em vista que não restou comprovada a exposição do reclamante ao calor excessivo, acima dos limites de tolerância, pois a temperatura ferida pelo perito judicial, abre aspas, a temperatura ferida pelo perito principal, abre aspas, não basta para supor que o autor trabalhava sob alta temperatura de todo o tempo de sua jornada, nas mais variadas estações do ano. Conforme salientado na decisão agravada, a controvérsia possui contornos fáticos, uma vez que, para se considerar isoladamente esse fator, a temperatura registrada no acordo regional, como fator à concessão do benefício, essa corte acabaria por revalorar a prova, que a prova é um contexto inteiro, na qual o tribunal se fundamentou. Entendo que a aferição de violação ao artigo 7º, inciso 22 da Constituição, demandaria a revaloração da prova, como eu disse, violando aí sim a súmula 126. Eu nego provimento ao agravo, presidente. Pois não. Doutor Maurício, Vossa Senhoria está pelo reclamante. Deseja fazer uso da palavra? Sim, senhor presidente, com procuração nos autos, eu peço uso da palavra. Tem a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores ministros, inicialmente aqui registrar a minha alegria de estar presencialmente de volta à terceira turma, com sua nova composição, e motivo aqui realmente de grande alegria, por nós podermos acompanhar sempre debates profícuos de temas tão caros à Justiça do Trabalho. E esse aqui é um deles. Eu vou ser muito breve na minha exposição, mas gostaria de trazer aqui alguns elementos fáticos, cumprimentando o eminente ministro relator, Alberto Bastos Balazeiro, que trouxe todos os elementos fáticos que permitem um novo enquadramento jurídico por essa colhenda corte, por essa egrégia turma. E qual é a situação concreta no presente caso? Houve a produção de um laudo pericial, num outro processo, desse reclamante que assegurou o direito ao adicional de insalubridade. Questão fática, intransponível e incontroversa. A partir do momento que houve um processo em que foi deferido o adicional de insalubridade, consequência lógica é o direito à pausa térmica, ao intervalo térmico, conforme jurisprudência dessa Corte. E registro aqui o seguinte, outra questão intransponível e incontroversa. Houve a produção de uma perícia. Houve a produção de um laudo que o perito confirma ali a temperatura acima dos 28 graus, o que ensejou o adicional de insalubridade, que, né, por essa razão, enseja aqui o intervalo para pausa térmica. Agora, o que o regional fez? O regional entendeu, até por presunção, de que, olha, foi apenas uma medida, apenas uma aferição. Uma aferição não é suficiente para ensejar aqui o pagamento do intervalo da pausa térmica. Agora, o fato concreto é, houve a perícia, houve a constatação da temperatura elevada. Pouco importa se foi uma única oportunidade. A empresa é que deveria fazer a prova de que, em outros horários do dia, a temperatura era inferior. A prova que incumbia ao reclamante foi feita. A perícia foi feita. E o perito disse que a temperatura era elevada. Portanto, não há que se falar no óbice da súmula 126. E eu, felizmente, aqui ouvi atentamente o ministro Zé Roberto Freire Pimenta consolidar uma jurisprudência antiga, que lembro que já havia precedente do ministro José Luciano Castilho, dizendo que, a partir do momento que os elementos fáticos estão constantes nos autos, o TST
pode sim efetuar novo enquadramento jurídico, ou o correto enquadramento jurídico, por ser a última instância que vai dar a decisão em matéria trabalhista, mas efetuar o correto enquadramento jurídico a partir dos elementos fáticos constantes e produzidos nos autos. E é exatamente o que pode ser aplicado no presente caso. Não há que se falar no óbice da súmula 126, porque a perícia foi feita no outro processo. Fato incontroverso, intransponível, incontestável. A única questão que merece ali uma valoração jurídica, digamos assim, é se apenas uma ferição é suficiente para ensejar o intervalo térmico. Foi suficiente para ensejar o deferimento do adicional de insalubridade. Portanto, corolário lógico é também ensejar o deferimento do direito à pausa térmica, conforme pedido no presente caso e também conforme aqui, reiterando a jurisprudência dessa Corte. Por essa razão, não há que se falar no óbice da súmula 126, razão pela qual o agravo merece conhecimento e provimento. Pois não. Muito obrigado. Ministro Balaziro, alguma consideração? Sim, presidente, queria cumprimentar o doutor Maurício pela qualidade da sustentação oral e dizer aqui que o tribunal, nesse caso aqui, foi muito detalhista, porque, a verdade, esclarecendo também, pontua com muita pertinência o doutor, o que aconteceu aqui em outro processo foi feita uma perícia que não tinha esse objetivo, a perícia não foi feita com esse objetivo. Perícia nesses autos não há, então não há onde da prova a ser imputada a outra parte, porque não houve perícia aqui nesse processo. O que houve aqui, no outro processo em que houve perícia, e aqui, olha o que o regional diz, o tribunal, olha o que está dito, não está claro por quanto tempo, quais períodos esteve exposto à temperatura apontada no laudo, 28.2, avaliar através do IBUTG, que é o índice, né? Tem aqui escrito um acordo regional, abre aspas, a perícia em questão destinava-se a aferir insalubridade no local de trabalho, sob o ponto de vista de presença de ruído, elementos químicos e de calor, de tal modo que não havia necessidade, naquele processo de lá, digo eu, de o perito investigar as mudanças de temperatura do ambiente de trabalho de conformidade com as diferentes horas em que o empregado cumpria sua jornada e de acordo com elementos sazonais, a exemplo das próprias estações do ano. No exame pericial, quem está dizendo é o regional, o expert não se preocupou em fazer medições mais exaustivas do agente físico calor. Diz mais o regional, o tribunal entendeu o indevido adicional, que digo eu, porque, abre aspas, pois a temperatura aferida pelo perito regional, abre aspas, não basta para supor que o trabalhador trabalhava sob alta temperatura por tempo de sua jornada nas mais variadas estações do ano. Eu não tenho aqui um contexto fático que eu precisava ter, que era o contexto fático que foi requerida a nova perícia nesses autos, por exemplo, e foi indeferida por um acaso. Isso eu não sei, porque eu não tenho esse contexto regional. Eu tenho aqui, foi utilizada uma perícia de outro processo, que era para insalubridade, para aqui pedir o intervalo. Só que aqui me falta o elemento fático essencial, que o regional afastou. O regional disse, olha, não dá para provar, porque não tem comprovação de que havia o calor em outras oportunidades, apenas uma única medição. Por essa razão, presidente, é uma matéria até que a gente já decidiu. Esse caso, curiosamente, ele se repete. Então, eu, por todas as vezes, da sustentação oral, da qualidade da sustentação oral, eu entendo que, efetivamente, a jurisprudência tão específica, eu até menciono aqui no voto, exatamente o RR 972/92/2022, julgado em 25/8/2023. Tem muitos casos idênticos. E ele diz claramente aqui, ó, o regional manteve a improcedência do pedido de horas extras em face de não concessão de intervalo para recuperação térmica, sob o fundamento de que a perícia não registrou o tempo e quais períodos o reclamante esteve exposto à temperatura. Desta forma, e é um caso exatamente idêntico em prova pericial produzida em ação diversa, exatamente igual. Então, esse é um caso que tem se repetido. Aqui tem um outro relatório do ministro Malma, da relatoria do ministro Dezena, da relatoria da ministra Peduzzi, da relatoria do ministro Breno, da relatoria do ministro, vou seguir até o final, ministra Kátia, da relatoria do ministro Agra Belmonte. Então, é um caso que tem se repetido, um último da relatoria do ministro Caputo. Por essa razão, presidente, com todas as vênias ao eminente patrono e que a quem cumprimento novamente pela qualidade da sustentação oral, eu mantenho o voto. Pois não, muito obrigado. Colho votos. Ministro Lélio. Presidente, eu cumprimento o eminente relator, um voto muito bem fundamentado, sem dúvida.
A me impressiona, que me impacta um trecho do acordo no Tribunal Regional, ademais da referência à efetiva medição que constatou uma temperatura elevada em outro processo. O regional diz assim: não foi feita investigação pericial nas demais horas do labor do reclamante, muito menos em relação às várias estações do ano em que a temperatura média costuma sofrer alterações. Aliás, diz o regional, na região Nordeste, a temperatura facilmente supera os 30 graus centígrados, sendo essa comum no ambiente externo da cidade de Campina Grande. Parece um fundamento contraditório no próprio Tribunal Regional. Eu peço vista em mesa, presidente. Eu quero dar uma lida com calma. O voto do ministro está muito bem fundamentado e baseado no aspecto técnico da ausência de uma perícia específica nesses autos. Mas é curioso que o Tribunal Regional afirme a falta, se ressinta da falta do elemento técnico para reconhecer a necessidade do intervalo e afirme que é costumeira na região, e quem já esteve em Campina Grande sabe que o regional está falando a verdade, as elevadíssimas temperaturas. Eu peço vista em mesa. Tá certo, obrigado. Então, por hora, vista em mesa, fica suspenso. O julgamento será retomado. Presidente, o processo tem com vista em mesa? Sim, são dois, né? Vamos ao primeiro deles. São dois. Perfeito, pregão do primeiro processo. Fica pela ordem cronológica mesmo? Pois não? Tá bem. Então, o primeiro processo com vista em mesa, com a participação do doutor Maurício. O primeiro é o AGRR 502, dígito 76, de 2023, da relatoria do excelentíssimo ministro Alberto Bastos Balazeiro, vista em mesa do excelentíssimo ministro Lélio Bentes Correia. Tem a palavra o eminente ministro Lélio Bentes Correia. Presidente, eu verifico que, efetivamente, há precedente, como relatado pelo eminente ministro Alberto Balazeiro, no sentido da aplicabilidade da súmula 126 como óbice à pretensão recursal. Inclusive, há um acórdão desta terceira turma que foi referendado pela SDI em decisão da lavra do ministro Evandro Pereira Valadão, mas, ao mesmo tempo, eu encontrei 3 decisões recentes, da primeira, segunda e sexta turmas, em sentido diametralmente oposto. Então, eu vou pedir vista regimental. Perfeito. Que eu gostaria, inclusive, de ouvir a sessão da STI para me aprofundar nos fundamentos. Não quero, de forma nenhuma, causar, vamos dizer, a instabilidade da jurisprudência. Claro. A Vossa Excelência falou de integridade, a instabilidade da jurisprudência da turma, mas eu peço a Vossa Excelência condescendência para que eu pegue o processo com vista e traga, então, a minha fundamentação em sessão futura. Pois não, só uma pergunta, uma indagação de curiosidade minha. Essa decisão da terceira turma, ministro Lélio, já foi na nova composição da turma? Não, foi na anterior, né? Então, mais uma razão para Vossa Excelência examinar o caso e trazer a sua contribuição, suas luzes para esse tema. É um tema muito interessante, realmente. Eu também vou rever depois esse julgamento da SDI1, né, para ver o que... Porque cada caso, né, tem seus contornos práticos, precisa seus limites, que foram devolvidos ao exame do órgão uniformizador. Perfeito. Então, vista regimental do ministro Lélio Bentes Correia, inclusive com o registro da sustentação oral. Por gentileza, né? Eu também gostaria, ministro Balazeiro, gostaria também presidente. Notas para todo o colegiado, e o encaminhamento é o mesmo do seguinte, né? Mesma coisa. Vamos apregoar o seguinte, com registro da presença nos dois, do doutor Maurício, e da sustentação já feita. Pois não, ministro da relatoria, excelentíssimo ministro Alberto Bastos Balazeiro, AGRR 653, dígito 39 de 2023. Mesma solução, mesmo encaminhamento, mesmos registros. Com notas também. Essas vão ser remissivas. Está bem. Mas tem um dado importante, por isso que eu também registro as notas nesse caso, que o doutor Maurício acrescentou. A questão das decisões em sentido contrário, se me lembro. Muito bem. Assim se proclama.